Olá, está começando mais um episódio do podcast Revista Fevale, Vivendo na Fevas. Meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo aqui da universidade. E hoje nós vamos conhecer o programa de mentoria de carreiras. E para isso convidamos a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Estudantes, Carla Lanzer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lana, obrigada. Então, para começar o nosso bate-papo, Carla, pode contar um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória acadêmica, profissional e até tu chegar à coordenação do NAI aqui da Fevale. Então, eu iniciei na instituição como estagiária, né? Fui estagiária na época do CPP, Centro de Planejamento e Pesquisa, e depois, então, comecei na época era ponto .com. Então, era um setor que cuidava tanto dos estágios, quanto de voluntários, quanto de intercâmbios. Ficava tudo centralizado nesse único setor. E aí, a partir dali, fui, né, me desenvolvendo, fazendo curso de administração de empresas. Me formei na instituição, me pós-graduei aqui na instituição também. Também fiz o curso de formação pedagógica, que habilita dar aula para cursos técnicos. Então, tudo dentro aqui da instituição. Em 2020, então, né, depois de estar fazendo toda a minha carreira dentro fiz bastante tempo dentro do Núcleo de Apoio ao Estudante, passei pela assistente, analista. Em 2020, fui convidada, então, a coordenar o setor, né, bem na época da pandemia, então foi um desafio bem grande. Desde então, estou à frente da coordenação do Núcleo de Apoio ao Estudante, né? E a gente ali no nosso setor, a gente é responsável tanto pelo site de oportunidades da Fevale, né, que cuida então dessa inserção do aluno ao mercado de trabalho. A gente divulga vagas, tanto as vagas efetivas quanto vagas de estágio. E o nosso setor também é responsável por formalizar os convênios de todos os estágios, seja ele de estágio obrigatório, que são os estágios que o aluno tem que fazer para se formar no curso, que tem uma carga horária obrigatória, quanto os estágios não obrigatórios, que são os que a gente faz a divulgação lá pelo nosso site. Então, essa formalização desses convênios passa tudo pelo nosso setor. Além disso, a gente cuida também das bolsas da instituição. Tanto as bolsas ProUni, a gente tem hoje a Bolsa Medicina, a Bolsa do Professor do Amanhã e a Bolsa Escola também, que também a gente faz esse processo seletivo e manutenção dessas bolsas. Então, tudo isso fica ali nas oportunidades Fevale, né, dentro do Núcleo de Apoio ao Estudante. E como surgiu a ideia agora de implementar o programa, né, de mentorias de carreiras aqui na Fevale? Qual o principal objetivo dessa iniciativa? Então, o programa de mentorias de carreiras, ele vem sendo discutido, a gente vem aprimorando ele, querendo colocar ele no ar, vamos dizer assim, né, há 2 anos. A gente já vem discutindo ele há bastante tempo, vem pensando como é que a gente iria formalizar isso. Então, a gente precisou da implantação de um sistema, que é o nosso sistema novo, que a gente tem, né, para fazer gerenciamento dos contratos de estágio, contratos de monitoria, tudo é feito dentro desse sistema, e os de mentoria também. Então, tendo o programa, a gente implantado esse programa, a gente começou a pensar realmente no programa de mentorias de carreira. A ideia do programa de mentorias de carreira é realmente o acadêmico, né, o aluno, ele ter contato com um profissional da área dele, ou o mais próxima possível, né, mas que essa pessoa possa dar insights para ele, né, vivenciar, pensar no que ele pode melhorar, se desenvolver para ser um bom profissional. Muitas vezes o aluno ele não sabe, por exemplo, a área de jornalismo, né? Tem tantos campos que se pode trabalhar. E o aluno, às vezes, não sabe para onde ele pode seguir. O mentor, então, pode auxiliar ele, né? Trazendo as experiências dele, né? Ele não vai tomar decisão pelo aluno, mas ele vai dar insights para o aluno, para o acadêmico, ele conseguir tomar as decisões dele, né? De acordo com para fazer a carreira dele. A carreira hoje a gente fala assim, ela é muito ampla, né? E quem é o protagonista da sua carreira é a gente mesmo. A gente às vezes coloca, né, a empresa não me dá oportunidades para mim crescer. Mas o que é que tu tá buscando? Tu quer realmente ficar nessa empresa? Então, não quer dizer isso, que nem eu falei assim, né? Eu comecei aqui na Fevale, eu tô há 19 anos. Então, não quer dizer que
todos têm que fazer isso. Não, hoje em dia, cada um faz. Eu gosto do que eu faço. Né? A minha carreira, eu cresci nela, fiz ela aqui dentro da instituição. Mas não quer dizer que todos têm que ser assim. Então, muitas vezes as pessoas vão experimentando diversas áreas, mas mesmo assim não sabe para onde. Eu estou chegando na metade do curso e agora eu não sei para que caminho que eu vou seguir. E é esse o objetivo da mentoria. Né? Muitas vezes é propiciar, então, que o acadêmico ele tenha uma visão do que esse mentor faz, né? Para onde, quando ele estava fazendo a faculdade, quais foram as decisões que foram impactantes para ele, né? Então, trazer essas vivências bem na prática mesmo, para que o aluno consiga refletir e tomar as decisões dele mesmo. Outra situação que a gente vê como importante na questão da mentoria de carreira é que ela não se enquadra para aquelas pessoas que realmente têm dúvida do curso que elas vão fazer. Né? Não é uma transição de carreira, e sim realmente é ajudar o acadêmico a decidir para que área que ele vai já estando inserido dentro do curso, não é um teste vocacional, é uma coisa, caminhos, né, dentro do curso. Porque o que acontece, se daqui a um pouquinho chega, claro que pode acontecer lá no meio da mentoria, e o acadêmico diz assim, mas agora, né, eu escutando tudo isso que a gente está conversando aqui, né, eu vi que realmente não é isso que eu quero. Se é um acadêmico que está muito no início do curso, isso pode acontecer. Aí a mentoria realmente, ali ela não vai dar continuidade, a gente vai conversar um pouquinho talvez sobre isso, né? Mas a gente consegue encaminhar ele para setores que a gente tem esse acompanhamento de transição de carreira dentro da instituição, que a gente tem esse apoio do Centro Integrado de Psicologia. Então, que eles fazem esse acompanhamento da transição de carreira do acadêmico. Então, daí a gente vai fazer essa ponte, né, com esse setor, que daí vai dar continuidade nesse processo. Então, mas a mentoria realmente é dentro da área que o aluno já está inserido, mas verificar os caminhos que ele pode seguir e quais são as possibilidades que ele tem, né, para seguir e o que ele vai ser melhor para ele. E quais são as áreas de conhecimento que estão contempladas nessa primeira fase? Isso. É um projeto piloto, né? Então, a gente, como eu disse, a gente já vem pensando na mentoria de carreiras já faz uns 2 anos, quase 3. E nessa primeira fase, nesse primeiro projeto piloto, a gente definiu por 3 grandes áreas, que é a área de gestão, que contempla, então, todas as áreas de administração, a parte de gestão, contábeis, né? Tudo que envolve mais a parte administrativa. A área da saúde, que também contempla, então, uma gama bem grande de cursos da nossa instituição. E a área de tecnologias, informação e comunicação. Então, é uma área bem grande também, né? Que contempla muitos cursos, né? Muitos bacharelados, enfim, cursos tecnólogos também. Mas acaba contemplando essa área, então, toda a parte de informática, as engenharias, a parte de comunicação, né? Então, a gente engloba bastante cursos nessa área. O que nessa primeira fase não foi contemplado foi as licenciaturas, né? Que a gente vai pensar aí futuramente para uma próxima. Agora, falando um pouquinho dos mentores, como foi feita a escolha deles? São ex-alunos, são profissionais que já estavam no mercado e não, né, ex-alunos da Fevale? Como é que funciona? Sim. A gente iniciou o processo de mentoria pela escolha dos mentores, né? Foram abertas, então, 3 vagas para cada uma dessas grandes áreas, né? Então, a gente tinha aí 9 vagas para mentores. E eles tinham, então, algumas etapas para cumprirem, né, e chegar numa pontuação. A primeira delas é ser egresso da instituição, né, precisava ser, é algo que a gente gosta de aproximar os nossos ex-alunos, né, os nossos egressos, os nossos formados, é aproximar eles da nossa universidade de novo, né, trazer aqui o aconchego da Fevale de novo para eles. Então, era ser egresso e ter no mínimo 3 anos de experiência na sua área de formação, né, e aí tudo que eles tinham de experiência a mais ia contabilizando pontuação para eles. Então, tinha uma quantidade de pontos que eles precisavam atingir, né? Pós-graduação também contabilizava pontos. Na pós-graduação já não era exigência ser feito dentro da instituição, mas eles ter feito a graduação dentro da Fevale era a exigência, sim,
do processo de mentoria. Eles são todos voluntários, né? Eles estão aqui realmente por vontade própria, né, para estar acompanhando os nossos alunos, né. Então, foram selecionados 3 mentores da área de gestão, 2 mentores da área da saúde e 2 mentores da área de TIC, que a gente chama que é tecnologia, informação e comunicação. E quantos encontros estão previstos, assim, Sim. para cada dessas 3 áreas? Isso. Cada mentor, ao mesmo tempo, vai poder acompanhar 3 mentorados. Então, a gente tem 7 mentores, a gente, nessa primeira fase, vai poder ter 21 acadêmicos sendo mentorados nesse primeiro período, e eles vão ter 10 encontros. Tá? No mínimo 10 encontros. Claro que a mentoria vai ser organizada entre o mentor e o mentorado. A mentoria ela pode acontecer de forma presencial, de forma online ou híbrida. Alguns encontros presenciais, outros encontros remotos. Né? Mas são 10 encontros, no mínimo que eles têm que ter. Né? E eles já podem, acho que tu vai perguntar isso, mas eles já vão poder, conforme a gente vai selecionando, eles já vão poder iniciar os encontros, né? E a ideia é que até final de outubro esses 10 encontros já tenham acontecido. Uhum. E tem algum custo para os acadêmicos? Não. Tudo gratuito. Sim. Ele é um benefício, né? Para os alunos, realmente para o aluno né, verificar as suas potencialidades, né? E aí até network, né? O mentor pode estar acompanhando esse aluno. Muitas vezes, se ele não está no mercado de trabalho ainda, mas ele tem vontade de entrar para uma área específica, o mentor tem, às vezes, muito conhecimento de áreas. A gente tem, eles estão trabalhando muito juntos, todos os mentores, mesmo que cada um é de uma área específica, eles estão se ajudando. Então, eles estão vendo ferramentas que eles podem acompanhar, trazer para esses acadêmicos, de trabalhar com eles, né? Então, eles estão se ajudando muito nessa questão. E a gente tem ali mentores da área de recursos humanos, então, muitas vezes, eles vão, né, se conversar, tem alguém que não está no mercado ainda, consegue, de repente, dar um encaminhamento para essa pessoa. Então, é bem esse contato, network próximo, realmente, que a gente quer com a mentoria, tá? E tu comentou, então, que até outubro é para ter acontecido esses 10 encontros. encontros. Tem alguma data para começar agora ou ainda tem que esperar os alunos se inscreverem? As inscrições, elas estão abertas, tá? Desde o final de maio. No nosso site, fevale.br/oportunidades, na Awakening Mentoria. E elas estão abertas, né? A gente tem, então, esse requisito de ter 21 alunos na área de gestão, 14 alunos na área de saúde, 14 alunos 21 alunos no todo. Uhum. São 9 na área de gestão, 6 na área de comunicação, no TIC, e 6 na área de saúde. Esse é o nosso limite agora. Então, se a gente tiver muito mais inscrições, a gente vai fazer uma lista de espera, e aí vamos pensar na próxima fase, então, com esses alunos já estando na lista de espera, né? Então, além dessa troca entre o mentorado e o mentor, né, também vocês podem usar pelo site ali que está explicando sobre a mentoria, o sistema Valoriza. Isso. Pode falar um pouquinho sobre isso, explicar o que é? Sim. O sistema Valoriza Carreiras, ele é um sistema que ele consiste em aproximar, né? Tanto a empresa quanto o aluno, né, fazendo esse contato. A gente tem o sistema Valoriza Carreiras implantado na instituição desde dezembro de 2023, e ele é um sistema que consiste para a gente fazer a gestão dos estágios. Ele automatizou toda a nossa questão de estágios. Hoje, quando o acadêmico ele é selecionado pela empresa para fazer um estágio, a empresa mesmo entra lá dentro do sistema, solicita o contrato dele, a gente revisa, estando ok, já dispara o contrato de forma online para todas as partes assinarem, e ele já arquiva para dentro do sistema, e o aluno já tem acesso a esse documento também depois para as horas complementares, né? Para tudo isso, para facilitar o dia a dia do aluno.
e com a mentoria também. Então, ele é um sistema que aproxima e ali a gente vai estar descrevendo todas as atividades, o mentor vai estar descrevendo o que ele combinou com o mentorado vai colocar a visão dele também dentro do sistema, né, da mentoria. Então, no final, ambas as partes vão ganhar uma declaração de participação, né? Tanto o mentor quanto o mentorado. Então, isso vai estar, é importante para o mentor, né? Para currículo, para ele também, né? Então, eles é a principal, que a gente fez as formações com os mentores, é essa aproximação com a Fevale. Muitos deles fazia tempo que não vinham para a instituição, e aí essa aproximação com a Fevale que motivou eles a participarem do processo também. Então, agora para finalizar o nosso bate-papo, então tu já comentou como os alunos fazem para se inscrever, eu queria que tu fizesse um convite para eles diretamente para a câmera. Então, pessoal, venham participar da nossa mentoria, se inscrevam, né? As inscrições, elas estão abertas na página do Oportunidades Fevale, que é www.fevale.br/oportunidades, no ícone mentorias. Ali tem um pouquinho da explicação do que é a mentoria, e a gente também lá do Núcleo de Apoio ao Estudante, a gente fica à disposição para esclarecer as dúvidas. O nosso setor, ele está aberto presencialmente manhã, tarde e noite, a gente só para no horário do meio-dia a 1, e a gente vai então das 8h15 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. Então, a gente está lá para estar esclarecendo também qualquer dúvida, tá? Nesse projeto que vai ser o piloto, né? E daqui um pouquinho aí o inicial aí para a gente seguir o fluxo da sequência das mentorias de carreira. Carla, muito obrigada pela tua participação aqui no Podcast On. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Então, neste primeiro bloco do Podcast On Revista Fevale, Vivendo na Fevas, conversamos sobre o programa de mentoria de carreiras com a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Estudantes, Carla Lanzer. Agora fique com o recado semanal do Fevale Up com a Brenda dos Santos. Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Oiê, tudo bem? Lembra dos episódios anteriores que eu divulguei o curso de jornalismo cultural do papel à inteligência artificial? A atividade está com novas datas, de 27 de setembro a 11 de outubro, aqui na Universidade Fevale, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais do jornalismo cultural desde seu início e também as possibilidades de transformação com a chegada da inteligência artificial, te inscreve pelo site up.fevale.br e nos siga no Instagram, @fevaliup. A gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fevale Up! Vamos juntos dar um up na sua carreira! Muito obrigada pelo recado, Brenda. Agora vamos para o segundo bloco do Podcast On Revista Fevale. Eu sou Letícia Flash, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Neste bloco, vamos conversar com a jornalista Bettina Ludwig sobre a sua participação como mentora no programa de mentorias de carreiras aqui da Fevale, na área de tecnologia de informação e comunicação. Seja bem-vinda, Bettina. Muito obrigada, fico até nervosa de voltar aqui, fazia muito tempo que eu não vim aqui na Fevale, né, depois de ter me formado, mas muito feliz de estar nessa oportunidade como mentora agora, né, e poder contribuir com a formação de novos jornalistas, né, acadêmicos da área de comunicação e também tecnologia. Então, Bettina, para começar, tu é formada em jornalismo e atua também como assessora de imprensa. Pode contar um pouco sobre tua trajetória acadêmica e profissional? Claro, eu ingressei na Universidade Fevale em 2016, muito sonhadora, assim, muito... eu quis o jornalismo, né, com 14 anos, né, eu olhava o Bom Dia Rio Grande e eu via uma jornalista, Carla Fachin, e eu comecei, como é que ela sabe todas essas informações que eu não sei, eu tô acordando, né, e ela já sabe de tudo isso. E aí, eu fui me apaixonando pelaquela questão da informação, da notícia, e foi virando uma amizade, assim. Ela não sabia que eu existia, né? Nem acho que não sabe, não lembra que eu existo, brincando assim. Mas eu comecei a entender o que era a informação, a notícia. Um tempo depois, meus pais encontraram ela no jantar, e eu ganhei um autógrafo dela escrito assim, "Te espero, futura colega".
E eu levei esse autógrafo para o meu ensino médio e toda a minha graduação. O pessoal que estudou comigo sabe o quanto ela é uma referência para mim, né? Mesmo que hoje eu esteja na assessoria, não tenha ido para veículo de comunicação, foi o que me levou para o jornalismo, né? Que eu comecei a me apaixonar pela questão da comunicação. Então, eu ingresso na Universidade Fevale com muitos sonhos dentro da comunicação e sigo até hoje. Dentro aqui da instituição, eu passei pelo aqui o núcleo de rádio, né? Participei como voluntária, comecei lá na redação com boletim, né? Não sabia nem muito bem o que falar. Eu brincava que para mim era tudo novo, assim, eu estava vivendo um sonho. Depois fui para apresentação, a gente rotava, né? Uma vez cada um apresentava e eu ficava ansiosa esperando a minha vez, né? Então, fui aprendendo muito. Aí, a gente teve o Shake Senhores aqui, que eu participei. Também, depois, tive o podcast com as minhas amigas, que são minhas colegas também, que a universidade me trouxe, a Letícia, a Cálita, a Larissa. Aprendi muito aqui dentro da instituição. Também participei com a GECOM, de alguns AGECOMs em cena, né? Então, tive essa experiência tanto de produção de programa, né, na rádio, na GECOM também ajudando nessa questão da GECOM em cena. Depois eu participei do DA, que eu fiquei sabendo que vocês também participam, né? A gente teve uma experiência legal. Tive também, assim, a oportunidade de ir pro canal Futura, né, o Geração Futura. Teve um colega nosso que é um pouquinho antes de mim, que é o Raio Quinelato. Um dia ele chegou numa aula e foi falar sobre o Geração Futura, assim, né? E aí eu me inscrevi, participei, também foi legal. Depois tivemos outros colegas que foram, acho que a Júlia Taub, a Cassiane Michels também. Então, essa foi minha trajetória, assim, acadêmica. Eu participei de tudo que eu podia dentro da instituição. Fiz também a questão acadêmica de pesquisa, né? Então, eu participei de grupo de pesquisa durante a minha graduação e foi muito bacana porque, ao mesmo tempo que eu tinha a experiência da Fevale, das questões de comunicação, eu também pude ver o jornalismo, a comunicação pela lógica, assim, de pesquisa, né? E de entender, porque eu também tinha a ideia que a ciência era só para quem fazia aquelas fórmulas, aquelas coisas químicas, físicas, né, matemáticas, e a gente consegue ver que a comunicação também tem um espaço, né, de pesquisa acadêmico, assim, de construção. Então, também participei muito disso. E da trajetória profissional que vai se cruzando com a acadêmica, né, fiz estágio de assessoria de comunicação, né, em prefeitura, depois passei aqui nas obras do BID também, por uma agência. Trabalhei em agência, tive experiência de agência. Trabalhei em empresa privada também, com mais a questão de tecnologia de site, assim, de experiência do usuário. E aí, eu fui voltar para assessoria de imprensa, né? Eu nunca vou esquecer desse dia, que é onde me levou pro espaço que eu estou hoje de assessora de imprensa parlamentar. Eu estava um dia no meu horário de almoço no Instagram e passou um post do DCE da Fevale, vaga para assessoria de imprensa. Não dizia de quem era, né? Só dizia isso, tinha um e-mail. E eu pensei, vou mandar o meu currículo. E eu mandei. E aí foi que eu entrei mesmo nesse mundo de assessoria de imprensa, né? Mais voltada para a parte política. Já estou há 3 anos nessa caminhada, né? E aprendendo muito, aprendo todos os dias, porque cada dia é uma experiência, não tem uma rotina, assim. E a gente tem desafios, né? Tu vai fazer uma matéria para o jornal, né, um release, mas tu vai também ver a possibilidade de entrevistas para os veículos de comunicação, tu responde algum questionamento de um colega jornalista que está em veículo, e assim vai aprendendo todos os dias. Acho que é um baita aprendizado, assim. E qual a importância do programa de mentoria de carreiras em um momento em que muitos estudantes têm dúvidas sobre o futuro profissional? Olha, acredito, assim, que o programa que foi quando eu me inscrevi para esse processo, né, seletivo de mentores, foi porque eu tinha muitas dúvidas quando eu estava na graduação, né? Porque eu queria muito, assim, sempre rádio, TV, jornal, né? A gente entra com essa sede no jornalismo disso, e é muito importante essa área. Mas também eu tive muitas pessoas que me ajudaram a ver outras possibilidades dentro desse caminho, assim, tanto professores quanto colegas que já estavam um pouco mais avançados no curso, que foram me trazendo direcionamentos para que eu pudesse encaixar as minhas habilidades dentro da comunicação. Então, eu pensei, cara, eu quero poder retribuir de alguma forma toda essa ajuda que eu tive para ajudar outros acadêmicos também que estão nessa fase que é difícil, porque a gente tem que lidar com o avanço de tecnologias, né? A gente tem a parte de estar ali no mercado de trabalho, de estar buscando
onde a gente se encaixa, né? E é desafiador, sim. É muita gente, né? E a gente tem que buscar o nosso lugar ao sol, digamos assim. Mas é construção. Então, eu pensei, acho que é uma oportunidade de eu ajudar e retribuir todo mundo que me ajudou também. Porque se eu puder, pelo menos dizer alguma coisa, ter uma escuta ativa, de poder te dizer, olha, vamos melhorar o currículo, eu vou te conectar com alguma pessoa que está dentro dessa área que tu quer hoje trabalhar, para te dizer como é que é, te trazer essa experiência, eu acho que eu já vou estar contribuindo um pouquinho para a formação profissional. E isso foi o que fizeram comigo, porque se eu não tivesse essas pessoas, eu não estaria onde eu estou hoje, não estaria tão realizada na profissão que eu escolhi, o jornalismo, se eu não tivesse tido esses auxílios, assim. Então, quando veio o e-mail ali de edital de mentoria, foi com esse intuito que eu me inscrevi. Eu acredito que a mentoria ela vai ajudar os alunos a encontrar um caminho, né? Ou pelo menos ver as principais habilidades que ele tem e colocar isso à disposição, né? do mundo, assim. E como é que foi o processo de formação e preparação para se tornar mentora? Algum ponto te marcou nessa experiência? Então, eu me formei, né? Me formei em 2020, na primeira turma de pandemia, foi bem diferente, porque a gente sonhava com aquele momento de apitaço, de estar com os professores, de circular pela instituição, e eu não tive isso. O final da minha formação foi em casa, né? Num período em que ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, a gente estava tentando entender, né? E aí eu apresentei meu TCC online, né? Não pude estar com meus colegas, porque a ideia toda era a gente apresentar o nosso TCC e poder comemorar com os nossos amigos, com a nossa família. Não tive essa oportunidade, né? Mas como eu já tinha vindo de uma trajetória de pesquisa acadêmica dentro da graduação, os professores comentaram, olha, acho que tu pode investir no mestrado, enfim, acho que é uma boa oportunidade para ti, né? E eu, naquele momento também de pandemia, de não saber muito bem para onde tudo ia caminhar, eu vi eu sempre gostei de estudar e vi uma possibilidade. Eu fui para o mestrado em psicologia, estudando o mundo do jornalista, né? O mercado de trabalho, né? Eu fiz um estudo com os profissionais do Vale dos Sinos. Então, dentro da minha pesquisa ali, eu fui estudar muito o mundo do trabalho do jornalista, as evoluções, né? E, inclusive, o professor Marcos Santuário foi meu co-orientador, né, durante o meu mestrado, junto com a professora Sueli Cabral, e entendendo muito a identidade profissional do jornalista, né, porque eu me via naquele momento em questionamento de quem eu era, como é que era ser jornalista numa era ali da pandemia, com as evoluções, né, porque eu saí, o meu currículo mudou, já era diferente, tinha toda essa questão digital, né, não era mais tão fechado, assim, tinha muito a questão de Instagram, já estava vindo o TikTok, o Reels, né? E era um pouco diferente do que eu tinha me adaptado, assim. Então, eu tive que também me abrir para um mundo novo. E aí, eu fiz o mestrado e dentro disso eu fui construindo essa trajetória, assim. E aí, para a preparação para ser mentora, eu tive que revisitar, assim, né? Eu tinha essa busca de poder aplicar o mestrado, porque quando a gente sai do mestrado, ainda também é um processo difícil, porque a gente tem a parte profissional, e no meu caso, como eu não fiz o mestrado em comunicação, eu fiz em psicologia, eu tenho que explicar para as pessoas muito, mas o que tem a ver psicologia com comunicação? Tem tudo a ver, porque eu me tornei uma profissional muito mais humanizada e entendendo o processo de construção da identidade do jornalista e da comunicação, né? Porque antes a gente tinha um formato, agora tem outro, e o profissional precisa se adaptar e estar preparado para isso. Então, não é só, ok, tem uma tecnologia nova e tu tem que te adaptar. Tu tá pronto para essa adaptação? Quais são os teus limites, sabe? E poder entendendo todas essas questões que vão formando a nossa identidade. E aí, quando surgiu essa oportunidade da mentoria, eu revisitei tudo, assim, que o meu processo acadêmico, desde a escola até os dias de hoje, assim, e fui buscando também me atualizar para poder entender o mercado e o que os colegas, né, que estão em formação, estão esperando também do mercado de trabalho. E foi isso, basicamente, assim, eu estou bem entusiasmada para poder ouvir os alunos, né? Porque eu tava brincando, eu cheguei aqui no campus até me senti velha, que, né, a gente brinca, assim, porque quando chega aqui, a gente chega muito novinho, assim, e vai aprendendo e amadurecendo. Assim como o curso vai evoluindo, a gente também vai evoluindo junto, né?
Mas eu acho que a expectativa, assim, minha e dos mentores, do que a gente conversou, porque a gente teve também uma preparação, nós tivemos um treinamento para poder receber, né? Eu acho que ainda está na fase de inscrições do pessoal também, dos mentorados, né? Buscarem os mentores. Foi realmente, assim, da gente ter uma escuta ativa, de entender, de buscar passar as experiências e auxiliar a todos nessa construção, nessa jornada aí de construção profissional, né? E acadêmica. E o programa, ali, a princípio, prevê no mínimo 10 encontros. Como Uhum. vai funcionar essa mentoria? E já existe um roteiro ou cada mentoria é mais personalizada? A mentoria vai ser bem personalizada de acordo com cada aluno, né? A gente vai ouvir e ver qual é o melhor horário para poder atender o aluno, né? Porque é importante que esse seja um processo leve e tranquilo, para que os alunos também possam se abrir com a gente e dizer assim, olha, estou em dúvida em tal questão, como é que a gente pode fazer isso? Então, no primeiro encontro a gente vai conhecer, né? Eles também vão nos conhecer, mas a gente vai organizar esse cronograma, né? Também tem uma ordem, assim, para que fique fluido para todos, né? Tanto para o aluno quanto para nós, mentores, né? Então, vai ser bem personalizado de acordo com a necessidade de cada um, a expectativa de cada um, para que a gente possa dar esse retorno, né? E um dos objetivos do programa é ajudar os estudantes, então, a identificarem as habilidades e se sentirem mais confiantes quanto à profissão. Então, como tu pretende contribuir com isso durante os encontros? Quais temas, assim, tu pensa em abordar? Olha, eu quero muito ouvir eles, né? Escutar quem eles são, primeiramente, para poder entender quem é cada aluno e a gente construir juntos um cronograma bacana. Trazer também para eles, porque talvez a necessidade deles seja conversar com, no caso do jornalismo, né? Eu quero ir para a área de rádio, TV, jornal. Então, buscar alguém também que possa trazer uma experiência para que eles tenham essa vivência, né? Ou da assessoria, de poder mostrar mais o meu dia a dia, para ver se daqui a pouco é isso que ele tem vontade, né? Então, fazer essa conjunção aí para que fique bacana, assim, que ele se sinta realizado. Porque são 10 encontros. Não é um tempo muito longo, mas é um período legal para que a gente possa se conhecer e também auxiliar nesse desenvolvimento deles nesse período. E, assim, tu atua, então, nessa área da mentoria de tecnologia da informação e da comunicação. Então, quais são os desafios enfrentados para quem está iniciando nessa área, assim? Olha, eu acho que hoje a gente tem que estar muito atento, assim, a tudo que acontece, porque a inovação, ela tá aí, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? Então, como é que a gente vai mostrar as nossas habilidades? A gente está competindo com a inteligência artificial ou não, né? Porque ela está presente em tudo. Então, como um exemplo, assim. Mas mostrar que a gente tem, cada um de nós tem um tipo de habilidade e que dá para encaixar nesse cenário todo de evolução. Acho que o desafio é a gente entender quais são as nossas habilidades e como a gente pode aplicar ela diante de tanta inovação, tecnologia, das mudanças, né, das redes sociais, que mudam a todo momento os formatos. Então, como é que tu vai colocar em prática aquilo que tu já aprendeu, né, do que tu estava fazendo, te adaptar, ser flexível, né? Eu acho que a questão da flexibilidade, né, da gente estar aberto para aprender, sempre é uma questão, e eu acredito muito que nesse momento a gente precisa ter essa abertura de querer aprender, estar aberto para receber conhecimento e entender que todas as áreas ensinam uma para outra, né? Então, tirar um pouquinho do que tem de melhor de cada área e fazer a tua formação para que tu consiga tornar aplicável no que tu está fazendo, sabe? Então, acho que isso é um dos desafios, assim, que a gente tem para todas essas áreas, assim, hoje. E, além dessa troca de experiência, a mentoria também busca desenvolver as habilidades socioemocionais, né? E quais dessas habilidades tu considera fundamentais hoje para quem quer atuar na área ou atua na área? Olha, eu acho que a gente tem que ser resiliente, né? Entender, assim, todo o processo de se não der certo, vai de novo, né? Desenvolver essa capacidade também. E eu acho que são várias habilidades que a gente vai desenvolvendo e que são importantes, né, entre esse processo. Mas o principal é tu estar aberto para todos os momentos de aprender, né? Porque a comunicação em si, a área de tecnologia, ela está sempre em movimento, né? E a gente vai olhando a comunicação para nós é a forma que a gente vê o mundo. Então, eu acredito muito que seja um momento dentro da mentoria, né, enfim, da gente estar aberto para aprender e receber
os ensinamentos, as habilidades, vai ser uma troca tanto para o mentor quanto para o mentorado, né? Porque cada um de nós tem uma demanda, né? Tá num momento de vida diferente, tá num processo, e que vai acabar contribuindo para a construção do processo em si de mentoria, né? E para finalizar, tu pode fazer um convite para os estudantes participarem do programa de mentorias? Ah, que legal. Venham participar, tem mentores excelentes em todas as áreas, né? Eu acredito que são profissionais que vão contribuir muito para a formação acadêmica e profissional. Vai ser uma troca muito bacana. A Fevale preparou esse momento, esse projeto, com muito carinho, com muita responsabilidade. Todos nós que estamos lá fomos recebidos com muito carinho também pela instituição, passou um treinamento muito bacana para que a gente possa estar realmente pronto e apto para receber os alunos, né? E vai ser um momento de troca, assim, especial para todos nós. É o primeiro programa de mentoria da Fevale, da instituição, então a gente está muito feliz de ser uma dos primeiros, assim, mentores da instituição, assim, com os alunos. Então, venham participar, vai ser bacana, a gente está pronto, com energia, está todo mundo muito ansioso. Acredito que as inscrições ainda estão abertas, procurem, tem as fotinhos lá de cada área, de cada mentor, com um currículo, né, também, então... Vejam quais são os mentores, quais são as áreas que eles atuam, né? De que forma possam te ajudar. Se tiver dúvida, manda mensagem para a Fevale, né? Pergunta, os mentores também, todos estão super disponíveis, né? E a gente estava assim, já tem gente inscrito, a gente quer saber quem são os nossos alunos, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana, acho não, tenho certeza. Tá todo mundo muito empolgado e empenhado. A gente tem conversado bastante, assim, no grupo ali, colocando à disposição também para a instituição e também para os alunos. Então, quem não se inscreveu ainda ou não conhece o programa, entra lá no site da Fevale, que tá lá a fotinho de todo mundo, como vai funcionar o programa. É uma oportunidade tanto para nós, né, mentores, quanto para os mentorados, para trocar uma ideia bacana e fazer um grupo legal para que a gente construa relações. Porque, no fim de tudo, assim, a gente estava até conversando antes aqui, que as relações, elas são fundamentais para o nosso futuro, né? Quando eu iniciei minha trajetória, se eu não tivesse contato com os meus colegas que eu fiz aqui na instituição, amigos, assim, não seria possível. E a gente vai construindo com muitas pessoas o nosso caminho. Então, acho que é uma oportunidade para todos nós para fazer essa construção. Bem bacana. Então, Bettina, eu agradeço muito a tua participação aqui no Eu Podcast que Show. agradeço. Obrigada. E um ótimo programa para vocês. E se inscrevam lá no nosso processo aí de mentoria. Neste episódio do Podcast On, conversamos sobre o programa de mentorias de carreiras da Fevale com a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Estudantes, Carla Lanzer, e com a jornalista Bettina Ludwig, mentora do programa na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao YouTube e Spotify também. A produção é das minhas colegas Breno dos Santos, Laura Stum, Lana Maldaner, Liz Cardoso, Natália Rudner, do meu colega Salles Maioli e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Reinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!